Seja bem-vindo mais uma vez ao Usanças, que é a sua companhia semanal, sempre que é possível, e que lhe traz com certeza temas do seu interesse e variados, sobretudo. Hoje temos um tema que não é costume tratarmos no Usanças, pelo menos nos últimos tempos, mas que é de todo o interesse trazer à discussão este tema, até pelo tempo que estamos a passar, pelas diferenças de temperatura, enfim, por tudo que nos altera a nossa saúde. Já sabe que estamos a falar de medicina. Ora bem, e para nos acompanhar temos um vianense, o Dr. Fernando Lemos, que é médico de medicina geral e familiar. Trouxemos-lo até cá para lhe falar das nossas inquietações, que são as inquietações de todos, e queremos saber o que tem para nos dizer. Dr. Fernando Lemos, em primeiro lugar, muito obrigada pela prontidão em aceder ao nosso convite, foi muito agradável. Muito obrigado pelo convite. É bem-vindo e espero que nos deixe aqui algumas sugestões, que vai deixar com certeza. Nós vamos ter aqui uma conversa amena sobre a saúde, se possível. E, com certeza. Sendo o senhor um médico de medicina geral e familiar, dedica-se mais está no Serviço Nacional de Saúde. Sim. E dedica-se a receber as pessoas que aparecem nos postos, como se chamavam antigamente, que agora são as unidades locais, não é? Exato. Eu trabalho numa unidade de saúde familiar, existem outras designações, outras modalidades, sobretudo se prendem com questões organizacionais dos cuidados de saúde primários. Pronto, eu trabalho na unidade de saúde familiar Tiago de Almeida. Na Miadela? Na Miadela, que agora é o edifício novo já que comporta exatamente a nossa unidade de saúde familiar e também outras instituições, nomeadamente a unidade de cuidados continuados na comunidade, que está lá, a questão das juntas médicas também, aulas de preparação para o parto, tem outras valências, não só a nossa unidade. Muito bem. E sente-se bem na Miadela? Claro que sim. Claro que sim. Minha mãe é de lá, portanto vivi lá toda a vida, entre aspas, não é? Vivi noutras zonas da cidade, mas claro que sim. Vive-se bem na Miadela, é um sítio sossegado até ver, pelo menos, tem sido. Esta questão da prevenção, fala-se muito em medicina preventiva, ao nível das famílias, é muito procurada, as pessoas aceitam bem, ou ainda temos uma política de saúde que não nos faz preocupar muito com a saúde e quando estamos mal é que procuramos um médico? Na minha experiência, é a segunda hipótese. Ainda temos uma atitude um bocadinho de ir atrás do prejuízo relativamente a estas questões, embora as coisas estejam a mudar, porque da minha geração e gerações mais jovens do que a minha, há uma preocupação crescente com a promoção da saúde e a prevenção da doença, não só procurar os serviços de saúde quando estamos doentes, no fundo. E na área da medicina geral e familiar, nós temos uma posição privilegiada para falar da medicina preventiva, abordando questões que, ao fim e ao cabo, acabam por ser questões do senso comum, claro. que habitualmente as pessoas até já sabem, mas às vezes falado numa conversa, numa consulta, cara a cara, com exemplos, as pessoas ficam, penso eu, mais despertas para os comportamentos que podem ser benéficos e outros nem tanto. Claro. E, portanto, eu penso que sim, que as coisas têm mudado um bocadinho, mas de facto há muitas pessoas que só aparecem quando realmente estão doentes. É um velho hábito, isso está enraizado e para passar também custa um bocado, leva tempo. É uma questão de literacia. Sim. Mas nota-se nos médicos mais jovens, como é o caso do senhor, que têm tendência para ter outra forma de conversar com o doente. Eu já tenho umas décadas, portanto já posso dizer que já conheço algum sistema, algo do sistema de saúde, e há uma conversa que se tem com o doente que não era muito comum, ou pelo menos não era geral. E como também provavelmente ainda há médicos que não gostam de conversar com o doente, também pode acontecer isso, não é? Eventualmente sim, embora eu acho que, pronto, quem vem por uma profissão destas, o saber conversar, o saber estar ao lado da pessoa, saber partilhar as expectativas, os sentimentos,
saber conversar, saber passar a mensagem, parece-me uma competência fundamental de um médico. Exato. Mas pronto, depois depende das especialidades, algumas têm mais contacto com as pessoas do que outras. Sim, também em alguns casos é mais fácil, não é? Depois há uma questão engraçada apoiada nisso, porque eu conheço pessoas que dizem, eu estava tão mal, mas o médico falou comigo de tal maneira que parece que já não me dói nada. Eu acho piada, mas a conversa é muito importante. É muito importante a relação que se estabelece entre um médico e um doente. Eu costumo dizer, e às vezes começo a consulta por pedir desculpa às pessoas, porque eu trabalho com uma orientadora, essa orientadora tem a sua lista de utentes, e eu, para já, ainda estou a acabar a minha especialidade, não tenho lista, e portanto, às vezes caio de paraquedas àquela pessoa que nunca esteve comigo antes. É o primeiro contacto. Exatamente. E por vezes é ingrato, porque há decisões a ser tomadas e aquela confiança que as pessoas já têm no seu médico, que já estão habituadas, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que vão à consulta, às vezes não, tenho a certeza que isso facilita muito a passagem da mensagem, a tomada de decisão e portanto, a confiança que necessariamente se estabelece ao longo do tempo, e isso é essencial. É fundamental, realmente, a relação médico-doente é muito importante. Quer dizer, então, que não basta nós levarmos uma vida saudável, pensamos nós que levamos uma vida saudável, não é? Não basta isso, temos de ter alguma atenção e ouvir os cuidados médicos, é isso? Mesmo assim? Sim, com certeza. Aliás, mas eu gostava de puxar um bocadinho a importância para o levar a vida saudável, ou seja, há alguns princípios básicos que vão muito longe naquilo que significa a prevenção, a promoção da saúde e a prevenção da doença. Claro que toda a gente sabe coisas como não devemos fumar ou outros comportamentos que nitidamente a gente sabe que fazem mal à saúde, mas existem outras coisas que não são tanto de evitar fazer isto ou evitar fazer aquilo, mas sim faça assim ou faça assado, e que por aqui, à partida, claro, salvo imprevistos, que podem sempre acontecer, conseguiremos ter uma vida mais longa e mais saudável. Sim. Claro que sim. Depois surge aqui outra, nos nossos tempos, e já não é de agora, já há uns tempos atrás, começaram a aparecer medicinas paralelas. Dá-me a sensação, e por aquilo que tenho visto e conversado com as pessoas, que há uma ligação agora de caminhar ao lado da medicina tradicional com as chamadas, já não se chamam medicinas alternativas, terapias ou coisas do género. Vê algum problema nisso, ou acha que o doente, se tiver esse apoio também e se acredita que lhe vai fazer bem, pode melhorar o seu sistema de saúde, a sua... Este é um tema um bocadinho que é preciso ter algum cuidado quando se aborda este tema. Sim, por isso puxei esta questão. No fundo, aquilo que é importante é a validação científica que as coisas têm. Obviamente, eu não pertenço à parte mais tradicional, digamos assim, da medicina, que é uma medicina baseada na evidência, comprovada cientificamente, e, portanto, nunca poderia dizer que uma terapia alternativa pode substituir a medicina chamada tradicional. Tendo dito isto, existem algumas coisas que, a serem feitas paralelamente e sem que isso prejudique o tratamento dos doentes, que se derem algum conforto ou algum bem-estar às pessoas, eu normalmente não tenho nada a opor. Se a pessoa me diz, olha, eu até fui a um osteopata e fiz assim uns tratamentos, umas massagens, umas manipulações, o senhor sentiu-se melhor, tudo bem, não tenho nada a opor. Pelo contrário, se a pessoa me diz, olha, eu tive um infarto, mas decidi ir pela terapia A, B ou C, e não fazer a medicação que o senhor me recomendou, nem fazer os tratamentos que o senhor me recomendou, eu aí não posso apoiar a decisão, tenho que a respeitar, porque a pessoa é livre de tomar as suas decisões, desde que sejam feitas de forma informada, e o meu papel ali é transmitir a informação e para que a pessoa possa tomar a decisão devidamente informada. A partir daí, não posso fazer nada relativamente a isso, mas não posso apoiar uma coisa em detrimento daquilo que é cientificamente comprovado.
Tem noção, com certeza, logicamente, que no meio desta oferta toda há muita oferta envenenada, digamos assim, entre aspas, não é? Hoje em dia é fácil, de certa maneira, ter acesso a estas formas de tratamento, digamos assim, e por vezes as pessoas podem ser levadas a seguir caminhos pouco próprios para a resolução dos problemas de saúde. É isso, e são os produtos naturais também que por vezes nos deixam na dúvida até que ponto é que são fidedignos, não é? São realmente bons para a nossa saúde. A partir do momento em que entram no laboratório, deixam de ser produtos naturais, certo? Ora bem, eu não sou farmacêutico, certo? Não tenho assim experiência que signifique que consiga esclarecer devidamente. Da minha experiência, daquilo que eu posso dizer, eu não tenho nada contra, pessoalmente não tenho nada contra produtos naturais e por terem esse nome muita gente gosta mais de ir por esse caminho, porque pronto, não quer, passa a expressão, os químicos. Pronto, sendo que, lá está, um bocadinho na sequência do que estávamos a dizer há bocadinho, se a pessoa quiser, paralelamente àquilo que será a recomendação cientificamente comprovada, fazer algum tipo de suplemento, ou tomar algum tipo de produto chamado natural, não tenho nada a opor. É preciso saber onde é que se adquirem, é preciso saber de qual é a fonte, até porque as medicações que se vendem na farmácia, elas passam por um crivo diferente. Era aí que eu ia chegar também, porque mesmo os produtos naturais que se vendem na farmácia. Exatamente. Os produtos, digamos, mais farmacêuticos passam pelo crivo do Infarmed, que é um instituto que são regula, analisados, digamos, a malha pela qual a exigência que é colocada a um produto desses é extremamente elevada. A malha pela qual ele tem que passar é muito mais fina. Os outros produtos, suplementos, ervanárias, etc., estão alocados ao Ministério da Agricultura. Ou seja, não estou a dizer que são maus produtos, sim. Só estou a dizer que passam por um crivo um bocadinho diferente. Portanto, lá está, isto às vezes vem muito na sequência das medicações, que é um exemplo muito frequente, a questão do colesterol. As pessoas têm colesterol elevado há anos, a gente anda ali assim um bocadinho a debater, a tentar convencer a pessoa a fazer a medicação, porque com medidas de estilo de vida que são a primeira linha, a coisa não vai lá. E há pessoas que, perguntam olha, mas e o que é que acha de produto A, produto B, seja isto, seja aquilo, porque diz lá que também, e eu digo-lhe, não tenho nada a opor, questiono a eficácia desses produtos, porque destes aqui que eu estudei e que eu sei que são eficazes e são seguros e sei quais são os efeitos secundários que podem dar, e a gente fala abertamente e diz. Os outros não conheço, não sei. Não é? Pois. E provavelmente também não tem uma investigação assim tão intensa como a dos medicamentos chamados químicos, certo. Os de farmácia. Até podem ser bons produtos, e eu sei que há muitos bons produtos por aí. Agora, nem é isso que se está a pôr em causa. Não estou a pôr em causa, por amor de Deus, não. Agora, que passam por um crivo um bocadinho mais largo, passam. Sim. Pois eu há tempos também soube que realmente havia essa diferença e que faz toda a diferença, logicamente, não é? Passa por ser um produto mais seguro se tiver sido investigado e se corresponder a determinados parâmetros, que é isso que o Infarmed faz, não é? Exatamente. Portanto, dá-nos outra segurança. De qualquer das formas, quando as pessoas procuram este tipo de produtos e de terapias, os produtos é para não entrarem nos químicos. As terapias será sempre mais alguma coisa que vem acrescentar à prevenção, penso eu. Ou à procura de curas, provavelmente. Agora, substituir uma coisa por outra acho que é quase impossível, não é? Não sei se percebi a pergunta. Como eu estava a falar há pouco do colesterol, sim. É natural que as pessoas procurem outras terapias, outros produtos, certo. Etc. Certo, não é? Certo. De qualquer das formas, não deixam a medicina tradicional.
É sempre uma porta aberta para se procurar a solução para os casos, não Obviamente que sim, e ainda bem que é. Apesar de haver alguma resistência às vezes em dar o salto para, pronto, ok, vou tomar esta medicação que me está a propor há 6 meses, ou há 1 ano, ou há 2 anos, as pessoas sabem que têm aquela rede de segurança, podem sempre contar, porque apesar da sua renitência e da sua vontade de ir por outros caminhos, sabem sempre que se porventura não funciona, ok, eu tenho sempre ali o meu médico, o meu enfermeiro de família, outro profissional de saúde que está comigo e que me pode orientar e que me pode ajudar nisto. Sabe que nós pertencemos a um povo que quase sempre diz: se eu vou tomar isto faz-me mal àquilo, depois tenho de tomar um medicamento para aquilo para fazer mal. Ou um terceiro aspecto, funciona um bocado assim, não é? Eu, por exemplo, fui uma pessoa renitentíssima com o medicamento do colesterol e pronto, neste momento não, mas porque não me dei bem com o medicamento na altura e também não me disseram para alterar para outro. Certo. Quer dizer, alterei, mas o que estava a tomar não me faria qualquer diferença. Okay. A questão é essa. Agora, pronto, às vezes uma boa conversa, lá está, como aconteceu, uma boa conversa acaba por nos levar pelo menos a experimentar e ver até que ponto é que os resultados são favoráveis. Serviço Nacional de Saúde, está de boa saúde neste momento? Ora bem, há sempre inúmeros problemas no Serviço Nacional de Saúde. Não estou aqui de todo a tentar pintar a imagem de que temos um Serviço Nacional de Saúde perfeito. Não tem. Penso que ao longo dos últimos 40 anos, pelo menos, não é? Que eu estou vivo há 45, portanto não tenho muita noção das coisas antes de ser já adulto, não é? Mas sei que as coisas melhoraram bastante em termos de acessibilidade. Sem dúvida. Claro que as diferentes regiões do país terão diferentes experiências. Eu sei que a acessibilidade aos cuidados de saúde no Norte é diferente da região de Lisboa, é diferente do Alentejo, haverá mais dificuldades numas zonas do que outras. Por aquilo que eu ouço de outros colegas que estão a trabalhar noutras zonas do país, apesar de tudo, nós não estamos assim tão mal cá para cima. Eu também acho que em todo o caso, há sempre coisas a melhorar, e temos tido mudanças, algumas até bastante significativas ultimamente. Eu estou a falar da linha da SNS 24, por exemplo, que agora nos obriga a contactar esses serviços antes de nos dirigirmos a uma urgência. Em outras zonas do país tem que ser contactada, inclusive, para recorrer aos cuidados de saúde primários, coisa que eu não estou totalmente de acordo, porque nós devíamos ser os mais próximos da comunidade e isso cria alguma distância nas pessoas. E, portanto, nós aqui ainda temos, e penso que a ideia será manter, portanto, essa proximidade com as pessoas e a possibilidade das pessoas pedirem e marcarem uma consulta diretamente. No entanto, as coisas, existem problemas que decorrem do aumento da população, do aumento também da exigência que as pessoas têm perante os cuidados de saúde, porque hoje em dia é diferente, as pessoas, por norma, são mais letradas, têm outro tipo de expectativas até dos cuidados de saúde, e nós temos que evoluir e temos que tentar, dentro das nossas possibilidades, prestar o melhor serviço possível. Mas não acha, por exemplo, que o Serviço Nacional, o Saúde 24, que veio criar, para além dessa distância, veio criar situações que à partida seriam impensáveis, como uma pessoa estar uma manhã inteira para telefonar para o Serviço Nacional de Saúde, para o Saúde 24, aliás, e não conseguir uma chamada? Se é um caso de urgência, como é que isto pode resolver o problema? Pronto, de facto, eu também tenho tido conhecimento dessa dificuldade das pessoas e, pronto. Nunca nasceram tantos bebés nas ambulâncias nos corredores dos hospitais. Lamento que isso aconteça, de facto, e eu também sinto que, ao obrigar-se a população a ligar para um serviço antes de poder recorrer... Não é o Serviço Nacional de Saúde, como sabemos. É um call center. Sim, é um call center. Aquilo, pronto, tem lá profissionais que estão formados e estão treinados naquele formato de atendimento. Claro que isto nunca vai substituir um atendimento pessoal, certo? Nem pensar. Mas o objetivo também não é esse. O objetivo ali é mais triar a situação, sim. para, se é para resolver
pelos próprios meios, se é para ir ao centro de saúde no dia a seguir, porque lhe agendam diretamente e eles têm essa possibilidade de agendar diretamente uma consulta, ou se, por outro lado, é para encaminhar ao serviço de urgência. Eu penso que isto foi necessário devido ao fluxo enorme e indiscriminado que havia nos serviços de urgência. E abusivo até. Muitas vezes abusivo. Pelo menos 40% dos episódios de urgência correspondiam a situações não urgentes. Claro. E depois, claro, quando os serviços estão entupidos por situações não urgentes, as situações que de facto precisam de atendimento urgente, rápido e com terapêuticas às vezes dramáticas, não é? Modificadoras de vida ou morte ou de qualidade de vida, esse atendimento adequado às situações urgentes e emergentes torna-se mais difícil porque os serviços têm que triar eles mesmos 40% de casos que não são urgentes. E, portanto, era necessário fazer alguma coisa. A opção da tutela foi esta. Eu não acho que seja uma má medida. Agora, concordo que, de facto, não é admissível uma pessoa estar 1 hora, 2 horas à espera de ser atendido. Mas pronto, são questões pelo que telefone, nos... Pelo telefone, exatamente. Terrível, não é? Mas são questões que nos ultrapassam. Pois, com certeza que sim. Agora, que este sistema não é o ideal, não é? Para resolver, poderá não ser o pior, mas também não é o ideal porque causa estes constrangimentos, não é? Claro que sim. À população. O ideal seria que todos tivéssemos um médico ao telefone e olha, eu hoje aconteceu-me isto e precisava de ele, sim nem senhor, tanto, venha cá. Pá, infelizmente não é possível. Não, o melhor era termos uma educação tal que conseguíssemos distinguir até que ponto é que podemos abusar e usar. Eu ponho o abusar primeiro. Abusar e usar do que nos é oferecido, porque nós tínhamos um sistema de saúde fabuloso, não é? Parece-me que era dos melhores até, e é, neste momento. Pelo que dizem as estatísticas, continua a ser dos melhores sistemas de saúde. Exatamente, portanto, com estas atitudes, esta afluência de gente que porque lhe dói a unha do pé já vai para as urgências do É uma questão de literacia em saúde. Eu penso que antigamente se calhar as pessoas eram um pouco mais resilientes nesse aspecto e estavam, imaginemos, com febre há 1 dia, 2 dias, só ao fim de 3 dias não passa, se calhar vou ao médico. Agora, todos nós, em todos os aspectos da vida, queremos tudo para agora e para logo e resolver as coisas instantaneamente. E se calhar as pessoas às vezes, ao primeiro sinal que têm febre ou que têm uma dor de garganta ou têm não sei o quê, pronto, já estão a procurar ajuda médica. E em caso de dúvida é para procurar mesmo. Eu não estou aqui a dizer que as pessoas que têm que estar em casa e não vão ao médico por razão nenhuma, não é isso. Mas de facto existem muitas situações... e continuamos a falar da questão da urgência hospitalar, ok? Que não são situações urgentes de todo, é aquela situação que até já está presente há 1 mês ou 2 e naquele dia resolveu porque quis ir à urgência. Pronto. É esse tipo de situações que eu estou a dizer. Agora, claro, uma pessoa tem uma dor, tem um mal-estar, assim, não vai ficar a ver se passa sozinho, não é? Se precisa de ajuda, tem que procurar ajuda, sim. Claro. Muito bem. Nós, neste momento, não estamos a procurar ajuda, mas estamos a procurar ouvir a música que nos trouxe, que escolheu para este intervalo, e voltamos a conversar daqui a pouco. Ok, até já, obrigado. De regresso à nossa conversa com o Dr. Fernando Lemos, médico de Medicina Geral e Familiar, um vianense que acedeu a vir ao nosso programa para estar aqui conosco e consigo, que se calhar só agora é que chegou à nossa companhia. De qualquer das formas, já falámos em medicina preventiva, em medicinas paralelas ou terapias paralelas, melhor dizendo, em produtos naturais, no Serviço Nacional de Saúde, já deu para falar em muitas coisas, mas há princípios básicos na saúde que é bom que as pessoas tenham sempre presentes. O doutor com certeza nos tem alguns para indicar como os mais importantes de todos e que se a gente os seguir talvez não tenha tanta necessidade de telefonar para o Saúde 24. Agora brincando. Sim, ora bem, as situações imprevistas podem sempre acontecer, por muito que a gente leve uma vida santa a todos os níveis, as situações de saúde, ou melhor, de doença, podem sempre acontecer, não é? Tendo dito isto, é provado cientificamente que a forma como nós vivemos, o tipo de
comportamentos que temos, o tipo de hábitos, consumos, etc., que temos, tem interferência muito significativa, não só na longevidade, como também na qualidade de vida, que é um ponto muito, muito importante. E é uma coisa que eu falo recorrentemente na consulta. Por vezes a pessoa marcou a consulta, vem com a sua própria agenda, com aquilo que a preocupa e pronto, eu tento abordar os temas que a pessoa traz da melhor forma possível. Às vezes o tempo não chega para tudo e a gente tem que organizar ali um bocadinho de forma a poder falar nas coisas mais importantes. Mas eu acabo depois por fazer algumas perguntas que vão passar pelas várias dimensões de saúde. Eu começo por falar do sono. Como é que está a dormir? As pessoas ficam assim um bocadinho admiradas por lhes perguntar do sono. Até durmo bem, ou até durmo mal, mas como assim dorme mal? Então a gente explora ali a questão do sono, que é aquilo que eu chamo um dos pilares da saúde. Aquilo que vamos falar agora é um bocadinho já de senso comum, mas mas nunca é demais. É engraçado como as coisas que são do senso comum às vezes nos escapam e a gente já nem pensa Nós nelas. Sabemos que é assim, mas... e muitas vezes estamos a precisar ou a falar de eu até precisava de umas vitaminas, ou o que é que o doutor acha de um suplemento assim para me dar um pouco mais de energia, que ando tão cansado. E depois, quando vamos aos fundamentais, realmente há coisas que não estão bem e o que a pessoa precisa não é de um suplemento, é se calhar de dormir melhor, por exemplo. Relativamente ao sono, é das coisas em que a gente mais corta porque queremos ver aquela série à noite, ou filme, ou temos algum trabalho para fazer, e há muita gente que anda cronicamente com déficit de sono, que depois a gente compensa através de cafeína ou outras coisas para nos mantermos a funcionar, ao ponto depois que nos habituamos a dormir de menos, e embora a gente consiga ir funcionando, mas as coisas depois nunca ficam exatamente iguais, quer o rendimento físico, o rendimento psíquico, a nossa situação emocional. Afeta tudo, não é? Tudo, ok? E portanto eu gostava de começar por falar um bocadinho sobre isso. Coisas básicas. É dessas que estamos a precisar. Relativamente ao sono, será importante termos isto em dia. Nem toda a gente precisa dormir 8 ou 9 horas. Há pessoas que, pela idade mais avançada, dormem, por norma, um pouco menos do que quando somos crianças ou mais jovens, mas admitindo que a pessoa até já sabe que precisa dormir 6, 7, 8 horas, em média 7, 8 horas, é importante ter horários. Nem sempre é possível por questões de trabalho, há pessoas que trabalham por turnos e nesses casos é impossível ter horários certos para dormir, mas pronto, sempre que possível ter horários para deitar, ter horários para levantar. O ambiente em casa deve ser propício, ou seja, ao fim do dia, quando a noite chega, termos as luzes já assim baixinhas, não termos assim grandes atividades estimuladoras, como por exemplo fazer exercício físico muito próximo da hora de deitar poderá não ser uma boa ideia, termos atenção aos consumos de café ou de outros alimentos que possam ser estimulantes, por exemplo chocolate ou outros, o consumo de álcool também, que pode alterar as condições do sono. E, portanto, irmos-nos preparando para a hora em que vamos realmente dormir. Outra coisa importante é o quarto é para dormir, ok? Portanto, se possível, não ir para o quarto trabalhar, não ir para o quarto fazer outras coisas. É essencialmente como o ver quarto, televisão, por exemplo. Ver televisão no quarto. Pronto, eu sei que muita gente vê e eu não estou a dizer que as pessoas são piores por causa disso. E se isso não interfere em nada, se dormem bem e se não lhes traz transtorno, ok, eu também não vou estar a dizer que é proibido. Mas as luzes dos ecrãs, a televisão e, pior, os telemóveis, são luzes muito brilhantes, de características assim mais azuis, que estimulam o nosso cérebro e, portanto, muitas vezes as pessoas podem ir para a cama e ter dificuldades em adormecer por causa disto, por causa da estimulação que os ecrãs nos fazem. Portanto, de preferência, 0 ecrãs naquelas horas antes de ir para a cama. A televisão poderá ser uma exceção, porque, enfim,
não vou dizer a ninguém para deixar da televisão. Que até provoca sono, que até algumas pessoas até lhes dá mais soninho. A leitura de um livro pode ser uma alternativa bastante razoável, porque é diferente ler no papel do que ler num ecrã. Sempre. Ok. Se realmente a pessoa tem problemas em dormir, ou porque não consegue adormecer, ou porque acorda demasiadas vezes durante a noite, ou porque acorda demasiado cedo, e isto é uma situação crónica, eu aquilo que digo é, peçam ajuda, vão falar com o vosso médico, marquem uma consulta, vão abordar a questão, porque não é uma fatalidade, ou seja, não temos que nos resignar a dormir pouco e a dormir mal, com tudo o que depois isso acarreta em termos de qualidade de vida. E depois entramos aqui outra vez na conversa da medicação versus suplementos, porque a maior parte das pessoas tem muita renitência em tomar medicação para dormir. Eu próprio não é, nem eu, nem nenhum dos meus colegas, nós não temos como primeira linha medicar as pessoas. Mas entre isso e não dormir... Exatamente, mas primeiro vamos falar de tudo aquilo que eu estive a dizer até agora, horários, consumos, café, tabaco, álcool, etc. Que atividades é que tem, trabalha por turnos, tentar perceber se há algum motivo para a pessoa estar a dormir mal e abordar essa questão. Quando tudo isso já está abordado e gerido, existem coisas de primeira linha e coisas de segunda linha. E habitualmente vamos por coisas que são até de conhecimento geral, que às vezes até há publicidade na televisão, as melatoninas, as valerianas, que são coisas naturais, lá está, mas essas passam pelo crivo do Infarmed, penso eu, que são medicamentos que também são participados. E, enfim, como último recurso, se mesmo assim a pessoa não consegue descansar e isto tem um impacto na sua qualidade de vida, às vezes a medicação faz falta. Não é a minha primeira linha, mas quando faz falta é, como acabou de dizer, entre tomar um comprimido para dormir, que dentro da medicação mais a sério existem coisas mais simpáticas do que outras, mas existem coisas que não dão dependência, que não provocam aumento de peso e que podem realmente ajudar a pessoa a descansar melhor e a ter melhor qualidade de vida. Está claro, é melhor ir por aí, não é? Exatamente. Então, passando para o próximo pilar da saúde, falar da alimentação, que é outra guerra, entre aspas, que nós temos às vezes com os utentes. Eu não tenho guerras com ninguém, gosto muito de conversar com as pessoas e de ouvir a parte deles, porque também não... Não, esse é um problema porque há coisas demasiado apetitosas, mas que são perigosíssimas. Pronto, não vou estar aqui a dizer que nunca se pode comer isto, aquilo ou aquilo. Claro. Todos nós temos alturas de festa, todos nós temos aquele dia da semana em que queremos aproveitar. Vivemos num sítio em Portugal e dentro de Portugal vivemos no Minho, que é um sítio de boa comida, de boa bebida. Eu também sou minhoto, também gosto de comer, também aprecio uma boa refeição. Não é nenhum defeito, não é? Não é nenhum defeito. Claro, como em tudo, é preciso ter alguma regra, claro. Não é? Porque assim como a gente também não acelera a fundo o nosso carro todos os dias, não é? Porque, por um lado, vai consumir muito combustível, por outro, vamos desgastar o carro, podemos ter uma avaria mais depressa. Se comemos todos os dias como se estivéssemos em festa, necessariamente isso vai trazer problemas. Aquilo que eu a mensagem que eu gostava de passar é que as pessoas deveriam preferir a comida mais a sério, aquilo que não é processado e que os nossos pais e os nossos avós já consumiam. Estamos a falar de alimentos como a carne, o peixe, os ovos, os legumes, a fruta, fontes de hidratos de carbono que sejam completas, massa, o arroz, a batata, etc., com as devidas quantidades, e que não prefiram os pré-cozinhados, portanto, as fast foods, as barrinhas, as bolachas, as sandes, etc., que numa situação de recurso, tudo bem, não há problema nenhum, claro, obviamente não mata ninguém, mas persistentemente como recurso. Inclusive agora há refeições completas, portanto, tanto publicitadas como sendo refeições completas dentro de um frasco de líquido, ou seja, a gente bebe aquilo, está feito. E lá está, como situação de recurso, não vejo mal nenhum. De uma forma diária e persistente, tem alguns riscos associados. Ganho de peso, maior risco de doenças cardiovasculares.
Precisamente pelas quantidades de gordura que lá estão escondidinhas, não é verdade? Exato. Habitualmente os alimentos processados têm quantidades de sal acima do que é recomendado, têm quantidades de gordura acima do que é recomendado e, muito também importante, quantidades de açúcar acima do recomendado, porque muitas vezes há produtos denominados light que conseguem vender-nos a ideia que têm poucas calorias, porque de facto têm menos calorias do que outros, mas porque eles basicamente trocam gorduras por açúcares. E cada 1 grama de gordura tem 9 calorias, penso eu, e uma de hidratos de carbono ou de açúcares tem 4. Só que, pronto, é um bocadinho... Tem que se ler o rótulo, tem que se ver a composição das coisas. Não estou a dizer, obviamente, que não há produtos bons. Eu também os consumo, claro, mas é preciso ter alguma atenção. Por norma, preferir a comida a sério, ter horários para comer também é muito importante. Muitas vezes comemos à pressa, em frente ao computador, ou porque faz muitíssimo isso, mal. Enfim, nós precisamos... A refeição não é só termos calorias para viver, é um momento também social, porque a gente pode conversar com a pessoa que está à nossa frente, e, portanto, é importante termos tempo para comer. Okay? É isso, é importantíssimo, sim. Relativamente, gostava só de dar aqui uma chega na parte da alimentação que tem a ver com a suplementação. Muito em voga hoje em dia, muita gente procura suplementos para viver melhor, para se sentir melhor. E esquece da comida, não é? Não, mesmo aqueles que já fazem uma dieta muito regrada, mas porque praticam desporto ou porque andam no ginásio e vêm a falar de suplementos. E eu costumo recomendar uma ou outra coisa, particularmente nas pessoas que têm atividade física muito intensa. Não vejo contraindicação nenhuma a fazer algum tipo de suplementos, sejam ele proteína, às vezes uma creatina ou às vezes algumas vitaminas. Não tenho nada, mas como bem disse, era chamar a atenção para isto. Não substitui uma alimentação completa e saudável. Um suplemento parece que já resolve tudo e não resolve nada, não é? Não. Sozinho não funciona tão bem. E de facto são muito valiosos quando as pessoas têm carências nutricionais, porque eventualmente seguem uma dieta mais estrita. Vou dar o exemplo, mas não só, mas da dieta vegan, que há certos elementos que não estão presentes nos alimentos de origem vegetal, a não ser que sejam enriquecidos com os mesmos. E muitas vezes é preciso suplementar essas pessoas com algumas coisas para que possam ser saudáveis, ok? Exatamente. E depois o que tem mais aí para nos dizer? Pronto, como o último pilar assim, da saúde que eu gostava de falar hoje, falava do exercício físico. Pois, que é o parente pobre, é o parente pobre de quase todas as consultas, porque, pronto, a resposta mais frequente é não tenho tempo. Pois. Não tenho tempo. Eu percebo, todos nós temos o nosso emprego, temos a nossa casa, temos a nossa vida familiar e, por vezes, há situações em que realmente as pessoas não têm tempo. E eu compreendo isso e não estou cá para ostracizar ninguém, claro, nem para culpar ninguém. Gostava só de dizer que não é preciso muita coisa para se ter alguma atividade física que diminua o nosso risco cardiovascular e que nos promova saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são precisos 150 minutos por semana de atividade moderada a intensa. E 150 minutos por semana, estamos a falar de 30 minutos, 5 dias por semana. Por exemplo, andar a pé. Não é preciso todos sermos atletas e... A caminhada resolve muitas coisas. A caminhada é um excelente exercício. Claro que terá que ser num ritmo do que eu costumo, estou atrasado para o comboio. Pois, e tem que ir num ritmo assim um bocadinho vigoroso. Não pode ser andar a ver montras. Mas basta isso. Não é preciso correr maratonas, não é preciso andar de bicicleta a subir e a descer montanhas. Andar a pé é uma excelente opção. Claro que se a pessoa gostar de alguma atividade, seja corrida, bicicleta, natação, dança, ginásio, o que for, tanto melhor, não é? Porque depois cada desporto, cada atividade tem os seus benefícios próprios. E é importante que seja alguma coisa que a pessoa goste, que lhe agrade, porque isto é um fator de motivação grande. Porque se a pessoa encara isto como mais uma tarefa, mais uma obrigação, facilmente desmotiva e desiste. Ok?
Pronto, é sobretudo uma coisa que tem que ser encarada como um investimento na saúde, tal como a gente faz outros investimentos, fazemos investimentos financeiros, a gente coloca dinheiro num produto assim ou assado e sabe que não vai ter retorno no dia seguinte. Vai ter retorno dali a 10 anos ou o que for. Mas acabamos por investir pouco em nós, não é verdade? Verdade, nesta questão. Estamos sempre muito dedicados ao trabalho, muito dedicados à família, e o tempo para nós próprios muitas vezes fica esquecido. E depois também se ouve dizer, eu já ando muito em casa, não paro. Não é a mesma coisa. O que é facto, não é a mesma coisa, dependendo, porque há pessoas que têm atividades profissionais de grande exigência física, não é? Eu também tenho que ser razoável, e se uma pessoa me diz, olha, eu trabalho, por exemplo, na pesca, não sei quantas horas por dia, a fazer um trabalho braçal, vigoroso, eu tenho que considerar que aquela atividade já, se calhar, é exercício físico que chega para aquela pessoa. Outra pessoa que não, que até trabalha, numa situação em que faz limpezas ou assim, é trabalho que cansa, e claro que sim, e desgastante, mas em termos cardiovasculares poderá não ser suficiente. Não é? Pois. Muito bem. Então, a caminhada, a dança, a natação, aquilo que a pessoa gostar. Qualquer atividade é melhor do que nada. Há algumas que depois a gente tem que adaptar, não é? Se nós temos uma pessoa já idosa, com dificuldades em movimentar-se, eu não vou estar ali a dizer àquela pessoa que vai ter que andar 30 minutos por dia. Então os meus joelhos, eu estou cheio de dores, eu não sei. Exatamente. Pronto, existem outras coisas, existe a hidroginástica, existe o pilates, a yoga. Vale tudo para pôr a pessoa a mexer dentro das suas limitações, claro. E hoje há tantas hipóteses de ir para aquilo que se gosta. O doutor acha que quem faz isto tudo, quem come comida como deve ser, isto é para nós finalizarmos o pensamento ou a intenção dele, quem faz exercício, quem dorme convenientemente e quem come como deve ser, à partida é uma pessoa que está mais preparada para enfrentar a vida do dia-a-dia, não é? Não tenho dúvidas nenhumas disso. Não só preparada para a vida do dia-a-dia, mas em questões de qualidade de vida, quando em idades em que estas coisas começam a ser importantes, velhice, certo? Como a mobilidade, a postura, a capacidade que temos de conseguir pelos nossos próprios meios ir de A para B, isto tudo é muito importante e normalmente, a gente dá valor quando perde a capacidade ou quando está limitado. E por isso é que o exercício é muito importante, não só a questão cardiovascular, mas a questão da mobilidade, e aí o treino de força, que é se calhar uma das melhores opções para preservar massa muscular, a densidade óssea, entra em campo para nos ajudar. Porque se a pessoa manteve uma atividade ao longo de toda a vida, vai chegar a uma determinada idade e se calhar tem uma qualidade de vida melhor do que outra pessoa que entretanto já não anda bem, já teve uma queda porque perdeu massa muscular nas pernas e agilidade e até deu um passo em falso e caiu. E, portanto, isto pode fazer a diferença. Não é? Facilmente. Depois há os exercícios para a mente. Uhum. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? A gente liga o telemóvel e aparece-nos este jogo, é fantástico, para isto, para aquilo, para ter sempre a sua mente sã e não sei o que mais. É verdade. É verdade. E a leitura também. A leitura também. Eu uma vez há muitos anos atrás, eu cheguei a fazer remo e havia um treinador que nos dizia que o músculo mais difícil de trabalhar é o cérebro. E embora não seja difícil trabalhar o cérebro, mas é frequentemente esquecida essa parte também. Sim, mantermos-nos ativos mentalmente, ler livros novos, aprender uma atividade nova, fazer jogos que nos desafiem o raciocínio, a capacidade de improviso, pintar, aprender um instrumento, tudo que obrigue o nosso cérebro a criar caminhos novos, a adaptar-se. Exatamente, isso não tenho dúvidas que favorece o facto de nos mantermos sharp, como
Falta-me a palavra. E ativos e vivos, não é? Exatamente. Principalmente porque viver é importante. Sr. Fernando Lemos, foi um gosto ter estado aqui connosco. Muito obrigada pelas informações que nos trouxe e pelos conselhos. Espero ter ajudado. Também ajudou, de certeza. E quanto a si, que nos acompanha desse lado, espero que também tenha tido respostas para as suas perguntas. De qualquer das formas, podemos sempre contar com o Serviço Nacional de Saúde, com a Saúde 24, embora isto com certeza dentro de algum tempo tem vai ter de ser... Tem as suas limitações, eu espero que as coisas vão melhorando. Com certeza. É preciso recursos humanos para estarem nos call centers, para que a pessoa ligue e para que não tenha que esperar horas para ser atendido. Isso seria a esperança que eu tenho. Isso seria o ideal, vamos esperar que sim. Portanto, já sabe, nós para a semana possivelmente estamos outra vez na sua companhia e gostaríamos que estivesse aí também, porque isto sem a sua companhia não é a mesma coisa. Fique bem, até para a semana. FM